Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Hoje, quinta-feira, pré-sexta. Olá, Roberta. Né? Hoje, dia 7. Isso. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja indo para o trabalho, ainda está naquela preguicinha em casa. Acordando, está né? se arrumando ainda. Sejam todos muito bem-vindos. Muita notícia para você. Lembrando que você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais de comunicação com você. Nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e também nosso WhatsApp, que é a maneira mais rápida, né? E mais fácil de falar com a gente, DDD 24 993234567. Tenho certeza que você já decorou de tão fácil, né? Exato, facinho, só mandar sua mensagem, sua denúncia por aí, ou entra nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar ao vivo a programação da TVC, a TV do Correio da Manhã, e o nosso jornal aqui a partir das 7h30, todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, está na sua tela, nosso Facebook, YouTube e Instagram, passa ao vivo toda a programação da TVC. Exatamente. Olha só, em Petrópolis hoje, mais uma vez, o dia amanheceu com céu claro e sem nuvens. Um dia lindo, maravilhoso pela frente. Essas são imagens feitas hoje bem cedinho de manhã da nossa sede, bem no centro de Petrópolis, no coração de Petrópolis. E vamos às notícias desta quinta-feira, dia 7 de julho. Chegada de balsas de garimpo aflige moradores do Juruá. A AGU vai acompanhar de perto o cumprimento da legislação eleitoral. Procon segue com as fiscalizações nos postos de combustíveis após redução do ICMS realizado no estado do Rio. Golpes por estelionato aumentam 215% em maio em Petrópolis. Venda de veículos cai em 2022 em Petrópolis. Acidentes de moto foram os que mais registraram ocorrências no mês de maio em Petrópolis. Agora, no Correio da Manhã na TV. Vamos começar a nossa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal Correio da Manhã. Lembrando que você pode entrar no nosso site, jornalcorreiodamanhã.com.br, pode se cadastrar e receber a versão digital onde quer que você esteja no estado do Rio de Janeiro ou no país. Você também pode ir até as bancas de jornal do estado, correr atrás da sua versão impressa aí, para pegar na mão, né, o jornal. Tem gente que gosta, eu, por exemplo, adoro pegar o jornal em mãos e poder ler o jornal. Vamos aos destaques da primeira página. O loop da Canabrava deu no pé, usina é devolvida à justiça. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Mais uma denúncia, hein, sobre o grupo. Vacina da varíola dos macacos em debate. Butantan cria comitê para estudar imunizante. Esse é o destaque da página 4. Temos também, Câmara deve votar PEC dos auxílios. Destaque da página 4 também, após pedido de vista, a comissão retoma hoje pauta. Gasolina pode reduzir 1,55 por litro no país. Olha que boa notícia, destaque da página 6. Tomara, né? Tomara. E olha só, Procon RJ endurece operação nos postos, também na página 6. Na página 5, Petrópolis com frota completa de ônibus. O sindicato tem ação negada, né? Exato. Temos também aí os destaques do esporte, os destaques do segundo caderno. E olha, ali no segundo caderno, vou dar só um destaquezinho ali, posso? Você já até sabe, né? Já sei Thor, o que você quer falar. o Deus do Trovão, volta às telonas em longa de Taika Waititi. Thor estreia com sede de bilheteria. O longa de Taika Waititi deseja desbancar Top Gun Maverick do topo das bilheterias mundiais. Será? Será? Vamos ver, né? Temos Tom Cruise de um lado e agora Thor do outro. Exatamente. Vou nem falar o nome do ator, vou deixar como Thor. Vamos então à página 2, nossa página de opinião, com a leitura do nosso editorial por Nana Grace. O espetáculo já vai sendo desenhado.
Parece que foi ontem que acompanhamos os desfiles das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Em Fora de Época, o maior espetáculo da terra aconteceu no mês de abril e não entre fevereiro e março, como de costume. Realmente, pode-se afirmar que o Rio vive do carnaval e isso está comprovado com tudo que está sendo feito e divulgado para o evento do próximo ano. Na noite desta terça-feira, dia 5, na Barra da Tijuca, a Liga RJ, responsável por organizar os desfiles da Série Ouro, realizou um sorteio para a ordem das apresentações em 2023, que estão previstas para os dias 17, sexta-feira, e 18, sábado, de fevereiro. De acordo com o resultado, o Arranco do Engenho de Dentro abrirá os desfiles do grupo de sexta-feira. Na sequência, entram na Sapucaí a Lins Imperial, Acadêmicos de Vigário Geral, Estácio de Sá, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos do Sossego e Ação Clemente. A agremiação que foi rebaixada do grupo especial por ter sido a última colocada no carnaval deste ano. Já no sábado, quem abre os desfiles é a União de Jacarepaguá, seguida de Unidos da Ponte, Unidos de Bangu, Em Cima da Hora, Porto da Pedra, União da Ilha, Império da Tijuca e Inocentes de Belford Roxo. Neste ano, com o retorno dos desfiles, as escolas da Série Ouro surpreenderam o público que, com certeza, prestigiarão seus desfiles no próximo ano. Em relação ao grupo especial, a elite do Carnaval Carioca, já temos alguns enredos divulgados, como, por exemplo, a centenária Azul e Branco, a Portela, contará sua própria história na Avenida. Com os pares já escolhidos, o sorteio da ordem dos desfiles do Grupo Especial deve acontecer na próxima segunda-feira, dia 11, na Cidade do Samba. O que já sabemos é sobre a volta da Império Serrano à elite, com sua vitória na Série Ouro. A escola abrirá o espetáculo no domingo. Já a Paraíso do Tuiuti, 11ª colocada no Grupo Especial, será a primeira a desfilar na segunda-feira. Isso tudo já sendo resolvido, mostra cada vez mais a organização e o comprometimento para o evento. Bom, vamos à página 3 com a coluna Magna Vita. A primeira nota é aquela, né? Zum, zum, zum. O 7 de julho vai entrar para o calendário do PSB como o Dia da Vergonha. O deputado Alessandro Molon vai forçar a barra para aparecer ao lado de Lula na viagem ao Rio. Aliás, já foi aconselhado a procurar a Janja para ficar ao lado, já que o PT do Rio e a campanha do Freixo lhe fecharam a porta. Nas fotos em destaque, Vital Moreira e o ministro Ricardo Cueva. Foi durante o seminário de verão da prestigiada Faculdade de Direito de Coimbra. Entre os nomes ilustres, os ministros do STF, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, e o ministro do STJ, Benedito Gonçalves. Uma das fotos aí na cerimônia lá na Faculdade de Coimbra, em Portugal. Temos outra foto também, né? Paes recebe jornaleiros. O prefeito Eduardo Paes recebeu o presidente do Sindicato dos Jornaleiros, Nilson Dantas, em companhia da sua diretoria. A esperada reunião deixou os jornaleiros animados com a receptividade de Paes. Entre os pleitos apresentados estão: 1. Conceder o direito constitucional do contraditório e defesa prévia nos processos de cassação de licença e remoção, possibilitando os jornaleiros se adequar às decisões da prefeitura e não perder o seu sustento, né? O sindicato pode auxiliar, né? O Sinjor, na verdade, pode auxiliar a CEOP, o sindicato pode auxiliar a Secretaria, né, de Operações Públicas, oficializando e cobrando das bancas infratoras o cumprimento da lei. Nada mais justo. 2. Buscar entendimento com a Prefeitura para solucionar problemas causados pela determinação do posicionamento das bancas a 15 centímetros do meio-fio, buscando uma solução que atenda à Prefeitura e aos jornaleiros. E 3. Reavaliar a necessidade de análise da Seconserva, criada em agosto por decreto, para adequação de locais das bancas de jornais. Então, tá aí a reunião. Até que, enfim, deram voz aos jornaleiros, né? Que estava acontecendo uma série de problemas com eles no Rio de Janeiro. Bancas destruídas, cortadas ao meio, lembra do caso? A gente mostrou aqui. Olha, vamos então à nota do Pinga Fogo, que se arremete à nossa chamada de capa. Afundou. O looping que pulou fora da Cana Brava está, esta semana, o Rodrigo, nada tem a ver com a família do presidente do PDT.
O grupo tirou o que pode da usina Canabrava e agora entregarão a chave ao juiz trabalhista, encerrando o período de arrendamento. O MPRJ apertou o cerco contra os arrendatários da usina de etanol e a debandada mantida 7 chefes foi oficializada pela Justiça Trabalhista de Campos. Sem poder sonegar e usar meios pouco ortodoxos para lucrar, o esquisito negócio deixou de ser interessante. Na semana passada, uma operação do MPRJ deu um tiro de misericórdia na operação da Canabrava, inclusive nas conexões com a Paranapanema e empresas de familiares de Lupe. É isso aí. Bom, tá aí mais um episódio desse caso aí. Vamos então à página 4, nossa página de política agora. Câmara pode votar hoje PEC de auxílios. Pedido de vista adiou a votação por 2 sessões. Ali embaixo na foto ali, proposta prevê aumento do Auxílio Brasil para R$ 600. Outro destaque, ministro pede mais recursos para as Forças Armadas e também MRE contra a proposta. Falando aí da Casa Civil, Ministério das Relações Exteriores, que emitiram notas contrárias à PEC, que possibilita que parlamentares assumam o comando de embaixadas sem perderem seus mandatos. É, terrível. No nacional, o imunizante contra a varíola. Butantan cria comitê para estudar possível produção de vacina. Ali na foto, o Instituto não descarta possível surto da doença no Brasil. Então, ficaremos atentos. Vamos agora aos destaques. Não, ainda continuando em nacional, tem outros 2, Marinha com novo esquadrão de drones e casos de síndrome respiratória aguda grave crescem em todo o país, diz a Fiocruz. No estado do Rio, página 5, Petrópolis com frota completa. TJRJ nega pedido do sindicato para suspender decisão judicial. Na foto também, sindicato de ônibus da cidade queria mais tempo para as empresas. Com certeza a gente ainda vai trazer muita coisa sobre isso, porque vem sendo recorrente o tema. Outro destaque dessa página, Volta Redonda autua 10 postos de combustíveis. Nós vamos falar no próximo bloco mais isso, porque o PROCON, né, de todas as cidades aí, tanto da capital quanto do interior do estado, estão realmente fiscalizando os postos. Parabéns aos PROCONs aí, né, de todos os municípios, porque é isso, na hora da alta do dólar, da alta do barril do petróleo, eles são os primeiros a aumentarem. Exato. Agora tem que diminuir também, né? E na página 6, Rio de Janeiro, lupa no preço do combustível. Cerca de 73% dos postos já reajustaram o valor pelo novo ICMS. Mais uma chamada aí, mais uma atenção então na cidade do Rio de Janeiro para o problema dos combustíveis. Na foto ali, ó, Operação Lupa na Bomba, na zona sul do Rio. E aí a gente vê o coletinho ali da galera da Prefeitura do Rio, do Projeto de Defesa do Consumidor, do PROCON, fazendo essa fiscalização. É isso aí. Vamos agora para a página de economia. Ainda falando sobre os combustíveis, olha só, a gasolina cairá R$ 1,55 por litro. O governo anunciou os números após os cortes de impostos. O Ministério de Minas e Energia calcula que os cortes de impostos aprovados pelo Congresso devem reduzir em R$ 1,55 por litro o preço médio da gasolina no país, na comparação com o recorde de R$ 7,39 atingido na semana anterior à vigência das medidas. Esse não é o valor aqui em Petrópolis, né? Nos postos aqui de Petrópolis, pelo menos, né, ultrapassou a marca aí de R$ 8,00, né? O preço, o litro da gasolina, né? Inclusive a gasolina aditivada aqui chegou a quase R$ 10,00 em alguns postos. Outras notícias dessa página ali, ó, turismo, queda na pandemia. Tem uma matéria completa falando sobre toda a queda do setor de turismos e quais foram os impactos dele dentro da economia nacional. Ainda temos os destaques do esporte e do segundo caderno para você dar uma olhadinha em tudo. Entra na nossa página, jornalcorreiodamanhã.com.br ou corra até as bancas de jornal e compre a nossa edição de hoje. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que após novas fiscalizações realizadas pelo PROCON, pelo menos 95 postos de combustíveis foram autuados por irregularidades. Continua, né? E você vai ver também o resultado das fiscalizações nos postos de Nova Friburgo, em especial aqui no Correio da Manhã. A gente volta já. Amigo e amiga, estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Moradores de comunidades tradicionais do Juruá, uma das regiões mais resguardadas da Amazônia e protegidas por diversas unidades de conservação, estão em alerta após registrarem a chegada de balsas de garimpo na região. Eles temem que o local se transforme em um novo polo de atividades ilegais. Segundo informações de moradores, 2 embarcações de garimpo se movimentam pelo Rio Andirá, dentro dos limites da reserva extrativista Ressex do Baixo Juruá, sudeste do estado do Amazonas. A Unidade Federal de Conservação abrange parte dos municípios de Juruá e Uarine, com aproximadamente 1.880 quilômetros quadrados. Dias antes, outra balsa do tipo foi avistada na região. De acordo com representantes de organizações extrativistas, a embarcação foi interceptada por moradores que pediram que os garimpeiros se retirassem, mas a localização atual da balsa é desconhecida. Na reserva Médio Juruá, a cooperativa formada pelos extrativistas viabiliza que sementes sejam retiradas e processadas nas comunidades até chegarem à indústria de cosméticos. Além disso, são fornecedores de farinhas, açaí, pescados e óleos vegetais. Logo após a notícia da chegada das balsas, organizações locais pediram providências junto à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal. Para os extrativistas do Médio Juruá, a Amazônia está repleta de exemplos de que o garimpo não oferece segurança às populações locais, traz impactos negativos ao meio ambiente e profundas ameaças ao modo de vida local. E olha, um decreto publicado pela Advocacia Geral da União determina que a instituição vai monitorar o cumprimento da legislação eleitoral até o pleito de outubro. O decreto só veio deixar mais clara essa atribuição específica da Advocacia Geral da União, dizendo o seguinte: todo e qualquer ato no período eleitoral que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral deve passar pela assessoria da Advocacia Geral da União, explicou o advogado-geral da União, Bruno Bianco, ao programa A Voz do Brasil da última segunda-feira. Segundo Bianco, por meio do decreto, sempre que houver um ato, uma política pública ou qualquer fator que eventualmente possa confrontar com a legislação eleitoral da AGU, dentro do âmbito do Executivo, fará essa análise. Abre aspas, o presidente da República vai ter a certeza de que todos os atos durante esse período e que todas as políticas públicas durante esse período passarão por um crivo jurídico e ele vai ter a certeza de que todos esses atos estarão de acordo com a legislação eleitoral. Fecha aspas. E após novas fiscalizações realizadas pelo PROCON, pelo menos 95 postos de combustíveis foram autuados por irregularidades. Com a redução do ICMS, no valor dos combustíveis, o novo valor deve ser repassado aos consumidores. Desde o anúncio na redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, o PROCON recebeu mais de 100 denúncias em todo o estado de postos que estavam com a cobrança acima do valor. Após a redução do imposto, o custo médio da gasolina deve ser de R$ 6,45.
No entanto, o órgão já atuou 95 postos por irregularidades. A redução também deve ser notada pelos consumidores no valor do etanol, que, de acordo com a nova determinação, vai ficar 79 centavos mais barato. As fiscalizações são realizadas por técnicos do PROCON e agentes das Secretarias de Defesa do Consumidor e da Fazenda. Os dados apontam que dos 195 estabelecimentos vistoriados, 98 apontaram redução no valor da gasolina conforme o novo tributo. 65 reduziram acima da expectativa e 31 durante as fiscalizações. No entanto, em Petrópolis, alguns postos ainda registram valores acima da média, quando comparado aos outros municípios do estado. Vamos continuar a nossa fiscalização, principalmente para desmistificar ou para descobrir o porquê do preço dos combustíveis, independente dessa redução agora em Petrópolis, alcançam preços muito superiores a de municípios vizinhos e municípios muitas vezes mais distantes. Nós estamos utilizando essa coleta de dados através de notas fiscais de períodos intercalados e vamos enviar para a ANP e para a própria Petrobras, para que eles expliquem ao consumidor de Petrópolis, através do PROCON, como é confeccionada essa planilha e o que impacta nesse preço final. Se é transporte, se é a incidência de alguma outra taxa, ou se realmente é um desejo de ganho exagerado por parte dos comerciantes, dos donos de postos de gasolina. As polícias militar e civil, agentes da Força Especial de Controle de Divisa e a Agência Nacional do Petróleo também realizam vistorias. Caso o condutor note que o preço do combustível não está de acordo com a nova determinação, deve realizar a denúncia ao PROCON por meio do WhatsApp DDD 21 98104 5445 ou pelo site www.procononline.rj.gov.br. É isso aí. Pode vir aqui na 2 rapidinho? A gente falou ontem, né, sobre as denúncias que a população tem que participar, tem que denunciar. Hoje a gente traz o site e eu vou falar de Nova Friburgo, porque lá também foi realizada fiscalização em postos de combustíveis. Quem vai trazer essas informações para a gente é o nosso repórter, o Richard Stolzenburg, que traz as informações completas sobre o assunto. Exatamente, Jorge. Por meio da Procuradoria-Geral do município de Nova Friburgo, o PROCON também realizou fiscalizações nos postos dos postos de combustível lá no município. Viu? Foram um total de 30 estabelecimentos que foram vistoriados nas seguintes regiões. Foram no centro, Olaria, além disso foram nos distritos de Campo Coelho, Rio Grandina e Conselheiro Paulino. Em 2 desses postos, foi necessário solicitar a nota fiscal para conferir se de fato o novo tributo está sendo repassado para os consumidores. Após as fiscalizações, não foram apresentados indícios de que os postos estavam cobrando um valor irregular. Inclusive, durante todo esse processo de vistoria e de fiscalização, pelo menos esses 30 postos de combustíveis lá de Nova Friburgo não apresentaram irregularidades durante as fiscalizações, ou seja, repassaram o valor correto para o consumidor. No entanto, logicamente, a gente deixa aqui, esse recado, essa orientação. Caso o consumidor se sinta lesado ou que veja que não está havendo o cumprimento da nova taxa do ICMS, é importante sim realizar a denúncia ao PROCON para que as medidas cabíveis sejam tomadas e, logicamente, a pessoa tenha o direito do consumidor que é previsto em lei. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Mas olha só, você percebe que ele fala ali que em 2 postos precisou ser pedida a nota fiscal para a conferência do ICMS. A nota não tem que ser pedida, a nota já tem que ser tirada pelo frentista e entregue a você, motorista. Isso é um absurdo a gente parar no posto de gasolina e falar, você me vê a nota, por favor. Isso não pode existir. Em qualquer loja que se preze, em qualquer comércio que se preze, a nota fiscal já vem com o produto. Você está adquirindo um produto ou um serviço, nota fiscal é obrigatória a emissão. Mas não é o que acontece, né? A maioria não acontece, né? Pois é, enfim. E você vai ver depois do intervalo que foi preso em Petrópolis um homem acusado de abusar sexualmente das enteadas. Olha,
E você vai ver também que o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica no bairro Vila Felipe, em Petrópolis, na manhã de quarta-feira, para avaliar os estragos ainda das chuvas de fevereiro e março. Olha só a demora, porque até agora nada foi feito. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Estamos chegando ao meio do ano. Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Assunto sério agora e muito ruim de ser tratado, mas infelizmente a gente tem que passar. A gente começa o bloco com a notícia da prisão de um homem acusado de abusar sexualmente das enteadas em Petrópolis. Quem traz as informações é o Richard. Richard, fala pra gente como é que foi a prisão e quando foi. Bem difícil, né, Jorge? Um homem, então, né, a Polícia Civil fez investigação. Um homem de 29 anos foi preso por realizar estupro de vulnerável com as suas enteadas de 7 e 9 anos de idade. Ele realizava atos libidinosos com as meninas nas suas regiões genitais, informando que seria uma brincadeira e que não era para que elas contassem para a sua mãe. No entanto, a mãe começou a notar um comportamento diferente das meninas, pegou as duas e sentou para conversar. Foi quando as meninas então comentaram sobre esse crime. Inclusive, as meninas foram ouvidas pelo NAP e que de fato constataram então que elas sofriam esse tipo de abuso. Esse caso aconteceu no Moinho Preto, aqui em Petrópolis, e ocorreu às 11 horas da manhã, então, quando a delegacia, quando a polícia fez a prisão. Ele, então, no caso, teve um mandado de prisão preventivo por estupro, como a gente comentou, vulnerável. E bem triste, né, Jorge? A gente tem que acompanhar uma situação dessa, mas logicamente que a gente torce aqui para que, então, a justiça seja feita, porque agora tem todo um processo de reabilitação psicológica para essas meninas, que é extremamente importante durante esse período, principalmente agora de criança está evoluindo, ainda conhecendo muita coisa. É triste ter que dar uma notícia dessa, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Ai, o que passa na cabeça de uma pessoa para fazer, cometer uma coisa dessa? Nossa, vamos dar continuidade aqui. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que foram 214 ocorrências de estelionato em maio de 2022, enquanto em maio de 2021, enquanto em maio de 2022 foram 68, um aumento de 215% nesses casos em comparação com o mesmo mês do ano passado. O smartphone substituiu a carteira e, com o avanço dos aplicativos bancários e do número de dados disponíveis, há riscos de ter informações e senhas valiosas nas mãos dos bandidos, o famoso golpe do Pix. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, ISP, foram 214 ocorrências de estelionato em maio de 2022, enquanto em maio de 2021 foram 68, um aumento de 215% nesses casos em comparação com o mesmo mês do ano passado. As pessoas vira e mexe vêm informando que receberam algum tipo de golpe. A gente fala do estelionato, seria qualquer ato praticado por terceiro que tente tomar uma vantagem indevida em relação
relação à pessoa que é ludibriada, né? E quando a gente fala do estelionato, a gente fala de golpes conhecidos como o golpe do Pix, o golpe do falso motoboy, entre outros. Ainda segundo os dados, nos primeiros 5 meses deste ano, já foram 1.292 casos de golpe. No mesmo período de 2021, foram apenas 336, um aumento de 191%. De acordo com o ISP, um crime de estelionato é cometido a cada 3 horas e 40 minutos em Petrópolis. Em todo o estado, já foram cerca de 51 mil registros. A principal forma de se proteger é sempre desconfiar, principalmente em caso de solicitações de senha ou dados pessoais por telefone celular ou e-mail. Como evitar de você fornecer dados para pessoas mal intencionadas? É justamente se atentar para alguns requisitos em relação à comunicação com instituições bancárias, com órgãos públicos. Por exemplo, recebíamos muito SMS dizendo para cadastrar a vacinação contra a Covid, né? O SUS ele não envia SMS para cadastramento. Então, assim, tudo que foge das informações coletivas, a pessoa tem que ter uma atenção especial. Normalmente, eles utilizam links maliciosos, mandam um SMS falando que você tem que atualizar os dados na sua conta ou junto ao banco. Tome cuidado. O banco ele não vai entrar em contato com você pelo SMS. Já aconteceu na minha família, com meu pai. Saiu pedindo dinheiro. Se a gente for perguntar, e aí? Não estou pedindo nada não. Então, hackearam o seu aparelho. Acho que a pessoa tem que fazer a sua parte, né? E ficar sempre de olho. Eu conheço muita gente que já caiu. Eu procuro fazer um rastreamento antes de pagar, né? Alguma taxa, né? Alguma guia, assim, algum boleto. Financeiro não, até porque eu não tenho dinheiro. A pilantragem não tem limite, né? Vamos voltar a falar com o Richard, porque em Três Rios também foram registrados uma série de crimes. Richard, o que aconteceu por lá? É difícil, viu, Jorge? Na cidade de Três Rios, na última terça-feira, 3 homicídios foram registrados em menos de 12 horas. A gente começa falando sobre 2 vítimas estavam num bar no bairro Cantagalo. 2 homens chegaram a pé e um deles disparou diversas vezes contra as vítimas. Depois, esses 2 homens saíram correndo, montaram numa moto não identificada, sem placa, e fugiram. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado para tentar socorrer as vítimas, mas morreram no local. A denúncia, inclusive, foi feita por moradores ali do entorno. A outra aconteceu também em Três Rios na terça-feira, só que no bairro Pilões. Um corpo foi encontrado decapitado em um campo de futebol lá na cidade. Até o momento não foi divulgado se houve, né, a identificação do criminoso, mas é preocupante, né, Jorge? Principalmente num curto período de tempo, em situações assim, à luz do dia, bem difícil, viu? A gente tem que lembrar aqui para o governo, né, o Estado, de modo geral, a Prefeitura, colocar agentes fiscalizadores, seja da Guarda Civil, seja Polícia Militar, para fazer rondas nas comunidades, nos bairros, nos centros da cidade, porque é difícil, né? A população precisa de segurança pública e é um direito de todos. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Nossa, pesado, né? Mesmo. Vamos trocar de assunto, então. Dados do Detran mostram que em Petrópolis, entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 2.050 emplacamentos, cerca de 6,8% a menos que no mesmo período do ano passado, representando, então, uma queda na venda de veículos. Quem vai comprar um veículo novo precisa passar por várias etapas. A principal entre elas é o emplacamento. Em Petrópolis, segundo dados do Detran, entre janeiro e junho deste ano, foram realizados 2.050 emplacamentos, cerca de 6,8% a menos que no mesmo período do ano passado. Já nos 6 primeiros meses de 2021, foram 2.201 primeiras licenças feitas na cidade. Mas há uma queda de mês a mês. Na comparação feita em maio, a queda anual estava em 8,6%. Ainda segundo os dados, apesar da queda, em junho de 2022 foram feitos 302 emplacamentos em Petrópolis. O melhor mês de venda se comparado com o mesmo período de 2021, que registrou 289 emplacamentos.
Apesar disso, os números ainda são baixos, ficando atrás apenas de fevereiro, quando somente 210 veículos foram emplacados. Já em todo o estado, foram 87.456 veículos emplacados este ano, sendo 15.852 somente em junho. 2,4% deles foram feitos em Petrópolis, que é a 6ª cidade do estado com a melhor venda de veículos novos. Em primeiro lugar ficou Rio de Janeiro, seguido de Niterói. Em terceiro lugar, Duque de Caxias. Em quarto lugar, São Gonçalo, seguido por Nova Iguaçu. Esse aqui está velho, mas funciona. Dados do Detran mostram que a frota de veículos total da cidade é de 187.778, dentre automóveis e motos, enquanto em 2021 era 183.636. Em percentual, o número de veículos representa 61,1% da população do município, que é de 307.144 pessoas, segundo o IBGE. Eu acabei de comprar esse aqui. Eu estou vendendo esse meu Corolla. Eu sou funcionário, eu não tenho carro ainda. Mas eu acho que é bom investir, né? É uma coisa boa, né? Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro realizou uma vistoria técnica no bairro Vila Felipe, em Petrópolis, na manhã de quarta-feira. Os agentes foram avaliar as intervenções realizadas na região, que foi fortemente atingida pelas chuvas do dia 15 de fevereiro. As chuvas não são tão presentes no inverno de Petrópolis. Apesar do céu azul e dia ensolarado, a paisagem continua a mesma desde o dia 15 de fevereiro. E nesta quarta-feira, a localidade recebeu a vistoria técnica do Ministério Público do Rio de Janeiro. Nós estamos fazendo uma visita técnica. O Ministério Público do Rio de Janeiro já tem as demandas propostas, né, em relação aos desastres, não só dos desastres de 2022, mas de 2011 e 2013. Só que nós precisamos identificar em cada comunidade afetada as emergências e prioridades, porque nós precisamos ter um plano comunitário para que as pessoas estejam em segurança nas próximas chuvas de verão. Então, não só a Vila Felipe, mas outras comunidades afetadas está sendo, visitada pelo Ministério Público, pelos técnicos da rede de resiliência da região serrana, e o propósito hoje é identificar prioridades. Na região é possível encontrar muitas casas interditadas, o que traz riscos aos moradores. E para a Procuradora de Justiça, Denise Tarim, é necessário realizar uma audiência especial para debater a situação atual do Vila Felipe. Uma questão que chama muita atenção é a represa Leopoldina. Ela está completamente assoreada, não foi limpa até o presente momento, várias canaletas assoreadas, e isso representa mais ameaça de desastre. E outra questão que é um bota fora, né, que está trazendo para os moradores um impacto muito forte, porque toda essa área está interditada. Então, o grande tráfego, né, que foi visto hoje de caminhões, traz uma preocupação muito grande. De acordo com os moradores do Vila Felipe, esta é a primeira vez que há máquinas trabalhando no local. A terra continua aqui na segunda-feira. O trator, que é para encher caminhão, está parado ali. A gente não tem ninguém pela gente aqui, a não ser o Ministério Público, que está aqui hoje, né, dando um suporte para a gente. Né? E é por isso essa movimentação aqui hoje. É prefeito, é CONDEP, tá essa bagunça toda aí, é muito caminhão hoje, porque o Ministério Público está aqui hoje, dando um suporte para a gente. Edneia, comerciante, mora há 53 anos no Vila Felipe. No dia do desastre, ele estava em casa quando tudo aconteceu. Perdeu a irmã, genro e amigos. Quase 5 meses após a tragédia, Edneia ainda precisa lidar com as dificuldades na localidade. O sentimento é esse, de olhar as pessoas cabisbaixas. A gente não vê mais nossos amigos de uma vida toda, amigos que a gente tomava cerveja, que jogava futebol, entendeu? Esses detalhes assim, pessoas que conviveram, crianças que morreram, entendeu? É isso aí, é um misto de angústia. Cada dia aqui é uma vida que a gente vai levando. A gente vive dia por dia. As visitas realizadas pelo Ministério Público são para a criação do plano de priorização e já foram realizadas no Caxambu, Rua do Túnel, 24 de maio e agora Vila Felipe. Na próxima semana, o MP pretende visitar a região do São Sebastião e já foram solicitadas visitas em outras áreas afetadas de Petrópolis.
Além disso, o Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos, se reuniu na última terça-feira com promotores de justiça em Petrópolis para apurar quais os principais problemas causados pelas tragédias e elaborar um plano de ação. A gente precisa resolver o que a gente vai fazer da nossa coisa que ficou. Quem tem sua casa, quem tem seu pedaço de chão, o que vai fazer, o que nós vamos fazer, se vai demolir, se não vai, se nós vamos poder revoltar. Mas para isso tem que fazer a obra de contenção. Os acidentes de trânsito continuam sendo comuns em Petrópolis. Dados do Hospital Santa Teresa apontam ainda que os homens representaram 57% das vítimas no mês de maio e as colisões de moto foram as mais comuns. Dados da sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, apontam que foram registrados 118 acidentes causados no mês de maio. Os acidentes de moto saem na frente, representando 45,76% dos casos, seguido dos acidentes de carro, com 18,6% dos casos. Os atropelamentos ficam em terceiro lugar, o que indica que os acidentes de trânsito representaram mais de 78% dos registros. Graças a Deus eu nunca sofri, mas já presenciei de pertinho. Os homens foram os que mais se acidentaram no mês. 73 deles sofreram acidentes entre atropelamentos, carros e motos. Só no trânsito foram 52 casos e 47 deles na faixa entre 18 e 60 anos incompletos. Entre as mulheres, que representam 38,1% dos acidentes, o mais comum também foram os acidentes de moto, registrando 16 ocorrências com pessoas entre 18 e 60 anos incompletos. No geral, esta faixa etária foi a que mais se acidentou, representando 92 dos 118 casos totais. Na estrada eu já vi um carro capotar com crianças por pura imprudência. Em comparação ao mês anterior, a sala de trauma registrou uma leve queda. Em maio foram 140 acidentes, sendo 44 deles de moto, que também esteve em primeiro lugar naquele mês. Em abril, os dados apontavam 121 acidentes, também levando em consideração homens e mulheres de todas as faixas etárias. Desde janeiro, os acidentes de trânsito são os que mais registram ocorrências, com destaque para os acidentes de moto. E roda o dia inteiro, às vezes, quando a gente acha algum acidente na rua. Né? Quebrei a perna, a esposa quebrou a perna e minha filha também quebrou a perna. Flagraram uma queimada no distrito da Posse, em Petrópolis. Este já é o segundo incêndio florestal apenas essa semana. Desde o início do ano, a Prefeitura já atendeu a mais de 170 denúncias de infrações ambientais. O setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente, em ação de rotina com o objetivo de coibir infrações ambientais, flagrou na tarde desta terça-feira uma queimada no distrito da Posse. O responsável foi identificado e autuado. A ação ocorreu próximo à unidade de conservação do Monumento Natural Municipal da Pedra do Elefante, localizado nas áreas rurais do Taquaril e do Brejal, tornando a infração mais grave. O homem foi autuado por infringir os artigos que vedam o emprego do uso do fogo em florestas e outras vegetações, bem como proíbe a queima de lixo ou gestos de vegetações, dentre outros detritos. O município, entre os meses de junho e agosto, passa pelo período de seca. Com possibilidade de menos chuvas, pode propagar mais incêndios florestais. Desde o início do ano, a Secretaria de Meio Ambiente já atendeu 171 denúncias de infrações ambientais no município, entre casos de supressão de vegetação, poluição de curso hídrico, contaminação de solo, empresas excedendo atividade sem licença ambiental e queimadas. No fim de junho, a Prefeitura lançou o Plano Inverno para ações de contingência no período de estiagem. A soltura de balões, queima de lixo e a montagem de fogueiras são proibidos e podem ressaltar em multa e até detenção. As denúncias podem ser realizadas de forma anônima pelo telefone DDD 24 2246 9241. E a Prefeitura de Nova Friburgo vai ampliar a vacinação contra a Covid-19 de 4ª e 3ª dose. Hoje, a população com mais de 40 anos, profissionais de saúde, gestantes e puérperas que são imunossuprimidas e possuem o aprazamento necessário poderão receber a 4ª aplicação.
Nesta quinta-feira, a campanha do primeiro reforço da vacinação contra a Covid-19 também será realizada em Nova Friburgo para adolescentes, adultos, idosos e grupos prioritários. A imunização acontece das 9 da manhã às 3 horas da tarde nas unidades básicas de saúde, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, no Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, em Conselheiro Paulino, Posto Dr. Turnei Kaçuga, em Olaria e nas UBSs ESF do Cordeira e de São Geraldo. Ainda na quinta-feira, a vacinação infantil será realizada conforme divulgado anteriormente. E o número de óbitos em decorrência à Covid-19 mais do que quadriplicou nos últimos 3 meses em Petrópolis. A cidade, que em abril registrou apenas uma morte em decorrência da doença, volta agora a tomar os cuidados de prevenção para evitar uma nova onda de infecções. A Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis divulgou no painel de monitoramento da Covid-19 os dados referentes ao mês de junho. E o que chocou foi o aumento no número de mortes na cidade, que saltou para 12 óbitos só no mês passado. Em maio, foram 5 mortes confirmadas e em abril, 1. Os dados do mês de junho ainda podem sofrer alterações, já que 8 mortes ainda estão sob investigação. Ao todo, desde o início da pandemia, 1.683 pessoas morreram por complicações do coronavírus. As pessoas não têm respeito pelas outras. E ver da doença as pessoas ficarem mais calmas, tolerantes, elas estão piores. Mas acontece que nem todo mundo está preocupado. A maioria das pessoas estão querendo andar, passear, não tem decreto. Assim como a gente tem que tomar conta do planeta, a gente também tem que tomar conta da nossa vida, né? Se a gente não se cuidar, né, a coisa fica ruim. Outro número que impressiona é o aumento significativo de casos confirmados. Em abril, foram 207 casos. Em maio, o número aumentou mais de 12 vezes, com 2.587 casos. Já em junho, os números impressionam, com 5.520 casos da Covid-19. O número de internações de pacientes infectados pela Covid também cresceu em Petrópolis nas últimas semanas. O painel de monitoramento mostra 17 pessoas internadas em UTI e outras 46 em leitos clínicos. Esse quantitativo, no entanto, estava abaixo de 50 há algumas semanas. Você quer comentar, né? Pois é, tem um monte de gente andando de ônibus sem máscara, né? Até a gente estava aqui falando que é recomendado o uso de máscaras nos coletivos, por força de uma lei. Mas agora eu fiquei em dúvida, será que é só recomendado mesmo? Será que vai ser obrigatório? Como é que ficou? Deveria ser averiguado isso, mas enfim, depende um pouco da responsabilidade de cada um, né? Para que a doença não se espalhe cada vez mais. E ainda falando em Covid-19, a Prefeitura de Petrópolis iniciou a vacinação itinerante contra o vírus nas escolas da rede municipal. E a primeira a receber a iniciativa foi a Carlos Damiá. Na Escola Municipal Carlos Damiá, no Retiro, 440 crianças iniciaram ou completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. Além dos alunos, as doses também foram aplicadas nos trabalhadores da unidade, como professores e o pessoal de apoio. As ações vão ser realizadas em todas as escolas da rede municipal, 2 vezes por semana, em diferentes unidades de ensino. Estão sendo aplicadas a primeira e a segunda dose para crianças de 5 a 11 anos. E primeira, segunda ou primeira dose de reforço a partir de 12 anos. A Secretaria de Educação já vem realizando há algum tempo levantamento junto às escolas, aos alunos dos vacinados ou não vacinados, né? Para alcançarmos aqueles alunos, aquelas crianças, adolescentes e funcionários também, que ainda não completaram o ciclo vacinal da Covid. E aí, em parceria com a Secretaria de Saúde, nesta semana nós começamos o processo de vacinação itinerante nas escolas. A vacinação nas escolas está sendo realizada através de uma parceria entre a Divisão de Imunização e o Programa Saúde nas Escolas. A vacinação ela é feita com a autorização dos responsáveis e a medida visa evitar a proliferação do vírus, assim como o uso obrigatório de máscara dentro das unidades escolares.
Para garantir a imunização, é necessário apresentar a caderneta de vacinação, o CPF ou o cartão do SUS. No caso das crianças, elas precisam estar sempre acompanhadas dos responsáveis ou com termo de autorização assinado. E o município de Areal é destaque na premiação do ICMS ecológico. Quem traz mais informações é o Richard. Richard, o que significa isso? São medidas ambientais ali, preventivas, né, para se cuidar do meio ambiente, viu, Jorge? E Areal recebeu, então foi destaque nessa premiação, que inclusive aconteceu na última quarta-feira lá na sede do FEComércio, no Rio de Janeiro. A cidade de Areal ficou, dentre os 92 municípios de todo o estado, ela não passou da 10ª colocação, viu? Prestem atenção. Areal recebeu 3 prêmios no total, dentre eles ficou em 4º lugar na gestão de resíduos sólidos, em 8º lugar nas áreas protegidas e em 7º lugar nos sistemas municipais do meio ambiente. Participaram aí da programação o prefeito Ruth Bernardes e também a Secretaria do Meio Ambiente com a Alice Reg e o servidor Antônio Dias. A cidade, por ter recebido, por ter, na verdade, cumprido aí com essas metas, vai receber um repasse de R$ 1.684.000. Agora a gente, logicamente, torce para que esse valor seja revertido, logicamente, em ações voltadas para o meio ambiente, né? Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado pelas informações, Richard. Olha, tem prêmio e ainda ganha um repasse em dinheiro por cumprir aquelas metas. E aplicar, né? Isso, né? Exatamente. Meio ambiente. Muito bom. Bom, falando em meio ambiente, quase igual aqui, vamos falar de clima, não é isso? Vamos à previsão do tempo, né? Isso aí. Então, olhem só, gente, a previsão do tempo para as cidades que compõem a nossa área de cobertura é de céu claro, com poucas nuvens e umidade relativa do ar abaixo de 30%, com ventos fracos a moderados. As temperaturas vão variar entre mínima de 12 e máxima de 24 graus em Nova Friburgo e Petrópolis, mínima de 13 e máxima de 29 graus em Paraíba do Sul, mínima de 13 e máxima de 26 graus em Pati do Alferes e Três Rios, e entre mínima de 12 e máxima de 23 graus em Teresópolis. E olha só, ontem Teresópolis completou 131 anos de sua fundação. Para comemorar o aniversário da cidade, o tradicional desfile em comemoração voltou a acontecer após 2 anos de suspensão por causa da pandemia. Para o aniversário da cidade de Teresópolis, aconteceu nesta quarta-feira o tradicional desfile em comemoração aos 131 anos da cidade. O desfile aconteceu na Avenida JJ de Araújo Regadas, popularmente conhecida como Parque Regadas, no centro da cidade. Com o tema Teresópolis, Orgulho dos Filhos Teus, conectando passado, presente e futuro, o desfile fez um passeio pela história, valorizando as pessoas e as influências que construíram e constroem a identidade do município. O desfile levou cerca de 1.700 alunos de mais de 50 escolas municipais para a avenida, dividindo em pelotões e acompanhados por bandas escolares. O desfile voltou a acontecer após suspensão durante os 2 primeiros anos da pandemia. Parabéns, então, para Teresópolis, né? 131 Muito bom. anos. Muito bom, parabéns para vocês. Boa. E a gente ainda tem um tempinho, vamos voltar à nossa edição do Jornal da Manhã, primeiro com a nossa página 8, a nossa página especial, que fala sobre a internet que aumenta na área rural. Olha que bacana. Cerca de 71% das casas no campo têm acesso à internet, né? O acesso à internet em domicílios rurais cresceu durante a pandemia. Também pudera, né? Todo mundo em casa, né? O índice passou de 51% das casas em 2019 para 71% em 2021. Nas cidades, o aumento foi menor, de 8 pontos percentuais, de 75% para 83%, segundo a pesquisa TIC Domicílios 2021, divulgadas pela Ticket.br. Levando em conta conexões móveis e fixas, 82% dos domicílios acessaram a internet no Brasil.
Em 2019, antes da digitalização promovida pelas medidas de isolamento social, o índice era de 71%. Apesar disso, a desigualdade digital permanece no país. Realmente permanece, mas não tinha como ser diferente, né? Pois é. Vou falar um pouquinho aqui do segundo caderno de cultura e entretenimento. Vamos. Vou falar um pouquinho do filme do Thor aqui, mas não vou falar só sobre ele não, tá? Tem coisa mais interessante, você estava aqui me sacaneando no intervalo. Lá. Vocês não sabem o que eu passo aqui, é bullying atrás de bullying, gente. Mas tá aí, capa do segundo caderno, raios que partam a concorrência. Thor, Amor e Trovão chega ao circuito com a promessa de destronar Tom Cruise e dar à Marvel o trono de maior bilheteria de 2022. Mas vamos com muita calma nesse dizer aqui, porque final do ano tem Avatar 2, que é grande promessa, e ainda tem Black Adam, Adão Negro, no final de agosto, aí chegando, que pode ser uma promessa muito grande da DC, pelos comentários que vem tendo até agora. O filme é bombástico e muito bom. E só ator de peso em Adão Negro. Então, tá olha vendo? aí, Você então achou que essa tem muita concorrência. Para esse mas ano, né? O que eu vou dar destaque é o destaque da página 7. Sabe quem é que está perdendo aí um pouquinho? É a Disney, que perderá a exclusividade de Mickey em 2024. Olha só. O Mickey vai completar 75 anos, gente, e cai em direitos livres, né? Livre de direitos autorais pela lei norte-americana. Então o Mickey, perto do domínio público aí, copyright do icônico ratinho da Disney, vai expirar em 2024. Mas é o primeiro desenhozinho lá do Mickey, lá, os primeiros traços, né? Um dos personagens mais icônicos da cultura americana entrará em domínio público em breve. Mickey Mouse, ratinho que fez sua estreia nos desenhos em 1928 e logo se tornou o símbolo da The Walt Disney Company e símbolo do poder cultural dos Estados Unidos, deve perder o copyright em 2024, de acordo com a atual lei de propriedade intelectual do país. Personagens e outros trabalhos artísticos deixam de ser exclusividade que os criou depois de 95 anos de sua concepção. Perdão, eu falei 75, é 95, é um pouquinho mais. Na prática, outras pessoas e empresas poderão usar Mickey Mouse em suas próprias histórias e não apenas nas telas. Pois é, eu ia falar isso, né? Agora as pessoas elas podem comprar, né, um Mickey de pelúcia, pois é, que por não um é da preço Disney. mais acessível, porque aí. agora todo mundo, né? Porque realmente um Mickey de pelúcia da Disney é muito caro, porque tem os direitos autorais. Mas olha só, o término da exclusividade, no entanto, não virá sem restrições. E eu achando não que seria assim, sem restrições. é. Olha, de acordo com especialistas em direito ouvidos pelo jornal britânico The Guardian, se o uso do ratinho acontecer de forma que o relacione diretamente à Disney, então a empresa pode alegar nos tribunais que houve uma violação de sua marca registrada. Exatamente. Ainda vai ter um pouquinho de problema, mas está aí, o Mickey Mouse vai cair em domínio público. Bacana. Muita gente vai poder usar aí o desenhozinho do ratinho, né? Eu vou saindo aqui, porque agora o nosso jornal já está estourando o tempo, viu, gente? E amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta ao vivo aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã. E a partir das 18h30, tem Tassiana Ferrante com a segunda edição para você com mais informações. Exatamente. Até amanhã. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.